Boa tarde. Hoje a gente vai andar com a criação e a concepção da nossa fachada, tá? Porque a gente começa semana que vem a aula de pintura. E aí o desenho e a pintura e a cor e a luz vai fazer muito mais sentido para vocês na trilha de cores. Por isso que eu falei, gente, calma que a gente está pulando um pouco etapa, a gente já fez um pouquinho dessa imersão. Mas é muito de vocês conhecerem tudo ao mesmo tempo. Por isso os livros de arquitetura e cenografia que tem que estar andando, gente. Porque daqui a pouco a gente vai descer lá para vocês ficarem diante da fachada e talvez esses livros ajudem. Ó, é para todo mundo ver enquanto a gente está falando, são referências. Pega lá, Caiana, tem um livro de um dicionário de cenógrafos que está ali. Tem um livro do Ripper, porque vocês vão lembrar que no primeiro dia ele foi homenageado pela experiência da Emily e minha. Trabalhei no grupo de estudo com o Ripper. A gente tem uns 2, 3 livros dele, de pessoas que escreveram sobre ele. Hoje tem um livro da Heloísa, que é uma pesquisadora, professora da Unirio. Você pode olhar bastante para o que você está desenhando, tá? Não deixa a sua mente levar o desenho, não. Você tem que... Quando é desenho de observação, você tem que olhar toda hora. Você tem que trazer aquilo, seu cérebro vai passar para o papel. Aí você não acha que é daquele jeito, o formato, a curva. Você tem que olhar toda hora. Você tem que ver o que você está desenhando. Isso aqui é o alisar da porta. Aqui é o caixonete. Aqui é o caixonete, aqui é o alisar da porta. A vista frontal da fachada é daquele jeito. Não, você tem que passar para o papel o que você está olhando. Se ela está inclinada, tenta desenhar ela inclinada, para ela ficar igualzinho o que você está observando, entendeu? É desenho de observação. Então, o que você imaginar para a fachada, você vai colocar no papel. O seu desenho ficar o mais próximo possível, e eu tenho certeza que vai ficar melhor do que o da semana passada. De novo. Olha só. Olha! Isso aí, ó, olha só. Que beleza. E já fez agora? Não. Então, você vai fazer um retângulo para a fachada e o segundo retângulo do lado. Aí, se você reparar aqui, você também tem um retângulo. Sim. Então, você vai botando sempre as formas retas. Depois, você vai fazendo a curva, entendeu? Você pode começar com o pensamento, mas de acordo com o processo, na medida que a gente for construindo as coisas, você pode mudar de opinião e depois querer colocar outra coisa, ou surgir uma inspiração aí diferente do que você iniciou. Então vamos desenhar as fachadas. Posso pegar, por exemplo, um recorte? Aquela observação, a de hoje, agora você está botando Na prática. Isso, na escala certa. É a primeira aula. Obrigado. Não, Não, tá ótimo. É isso aí. Aqui da fachada, direita para a esquerda. Na fachada 1, quem tá? Iracema e Alice. Quem mais? Obama? Não, Obama tá lá, né? Beleza. Fachada 2. Fachada 2 tá a Isabela? Você tá lá ou tá aqui? Tá lá? Aqui na fachada 2. Bruna, Isabela e Cassi. Fachada 3, Angélica. A gente vai entender na semana que vem, logo no começo. Cheguem cedo, porque isso é muito importante na criação. A gente indica o quê? Um mapa mental. Todas as palavras que estão fazendo algum sentido para vocês, que tem que estar na cenografia de vocês. Isso é individual, que vai ser somado para o coletivo. Então, quem puder vai colocando cimento, placa, história, grafite. Alguém já me soprou açougue, casa da minha mãe, da minha avó, lembrou? Então, isso você vai colocar tudo que você acha que em palavras tem a ver com a nuvem de palavras dessa criação. Grupo 1 é aqui, primeiro cenário chamado 1. A gente abriria aquela porta primeiro, então ela ficaria uma coisa meio entreaberta, não seria totalmente fechada, como tá agora, e fazendo algum jogo meio que atrás dela, dando alguma vida de alguma forma. Sei lá, eu pensei talvez assim, algum bafo de luz saindo e tal, só pra saber que existe uma vida ali atrás. E daí na outra a gente tem um buraco, que daí a gente tá pensando o que a gente faz, se a gente tampa e
cria alguma coisa em cima, sei lá, meio que uma caixinha de correio, ou se abre mais e coloca uma vida atrás dele, cria algum tipo de adereço para essa janela e realmente assume como uma janela mesmo. De carpintaria, acho que é só isso mesmo, da questão de abrir uma porta e aquele buraco. Talvez a gente tá pensando em ou abrir mais ele, ou colocar, por exemplo, uma caixa de correio. Lembra muito a época antiga, né? Que é difícil você achar isso. Aberta, se a gente deixa essa parte aberta, a gente tem várias possibilidades, né, de criação atrás, assim, desse cenário, entende? Porque eu penso que tenham pessoas aqui atrás observando uma exposição que está acontecendo, sabe? E a gente também pode trabalhar com sons. Tem vida aqui, né, esses sons também, enfim, eu acho que a gente... É basicamente isso. Por isso que eu prezo muito por deixar aberto. Meu Deus! Muito bom. Ele respondeu, tá? Uau! O grupo 2 somos a Andréia e eu, e a gente pensou, para remeter um pouco à fachada do Rio Antigo, aqueles costumes que eles colocavam nas casas, colocar um São Jorge e uma Nossa Senhora de Fátima ali, abrir isso aqui, colocar alguma coisa lá dentro que remeta ao samba antigo, até porque vai ter uma apresentação do Heitor dos Prazeres, com um ator aí que as pessoas não conhecem. Atrás também vai ter um foco de luz saindo ali, como se tivesse uma luz vindo de lá de dentro, né? Como se fosse um cenário de uma casa de gafieira. Seria mais ou menos isso. A gente pensa em abrir essa porta, também, como ela disse, em 2, aquela porta que abre duplamente. Mais alguma coisa? Tijolinho. Dá uma ideia de envelhecido, né? E botar aqueles tijolinhos aparecendo. Isso, envelhecida. E aqui, de repente, aqui tem muito isso aqui na saúde, aquela, tipo uma árvorezinha saindo, não tem? A gente pensou muito nisso. O músico que nasce na alvenaria. Isso, na alvenaria. Isso. A gente pensou em botar a luzinha, porque como é São Jorge, né? Tem que ter a luzinha vermelha. Eu pensei aqui fazer o Machado de Assis, Casa do Machado de Assis. O que eu pensei? Aqui ia passar a história dele. E ao mesmo tempo ele estaria ali e a porta aberta. Assim, a porta aberta e passando a história dele. É que a gente só vai dar uma ajeitada na pedra, né? Só. E a cor ia mudar. Agora vocês vão pesquisar a Casa de Machado de Assis aqui. Com certeza. Mas a forma como os dois estão sendo construídos aqui, de levar isso em consideração também, que vai existir uma interferência aqui no meio e que ela poderia ser pensada junto com as coisas que estão... Porque um cenário vai conversar com o outro. Pode simplesmente estar o cenário e as pessoas olhando como uma exposição. Mas se tiver propostas diferentes, todo mundo falou de interação. Abriu a porta, tem uma música. Abriu a porta, tem uma luz. Não quer dizer que a gente consegue fazer tudo isso. Lembra que a gente começou a aula assim? Que a gente vai levar tudo junto. Hoje é a carpintaria, o esqueleto. O que é que a gente vai fazer na aula que vem? Pensar em pintura, pensar em cor, mas a gente vai alterar. A gente vai serrar, abrir. Toda essa parte de carpintaria a gente tem que terminar no começo da aula que vem, tá? Vamos lá, grupo 4. Então, a gente pensou em trazer macumba, um terreiro. A gente pensou em mudar isso aqui, botar tipo alguma coisa que a gente conseguisse colocar um alguidar ou alguma quartinha que remete macumba. A gente pensou também em mudar algumas coisas aqui, questão das cores, tirar isso aqui, mas continuar com a pedra. A gente pensou em botar algumas coisas aqui também, a gente não pensou em que exatamente para poder falar agora, mas é isso. Tipo, a gente tava na dúvida se abre a porta ou não, mas a gente queria botar algo que desse a interação do público aqui. Mas como não é algo interativo, é mais uma exposição, então melhor não e continuar assim mesmo. E só mudar mesmo só aqui e tirar aquelas telhas, não sei o que seria. E é isso. Isso. Quer falar alguma coisa? Era para falar que semana passada eu dei a palavra-chave vivência. Então, acho que qualquer cenário tem que ter esse registro de vivência. Então, considerando esse cenário aqui, eu acho que seria legal, aqui nessa região mais ou menos, se for uma casa branca, por exemplo, deixar algumas manchas, porque todo mundo que entra coloca a mão. Isso vai sujando, isso vai manchando. Então, a ideia era trazer essas manchas, algumas coisas que traz essa ideia de que o tempo passou e que não é nada novo que foi construído hoje, entendeu? Era isso. A gente tem que apagar coisas.